Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 24 de maio, sábado da quinta semana do tempo da Páscoa. E é com muita alegria que nos encontramos para assim partilharmos a palavra de Deus, onde iremos refletir juntos o Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 18 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso lhe foram contado contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, percebamos que a palavra de Deus, neste dia de hoje, neste sábado da quinta semana do tempo pascal, vai nos colocarmos na perspectiva da despedida de Jesus a seus discípulos, onde percebe-se que antes de retornar ao Pai, Jesus dirige a seus discípulos para lhe encorajar na fé e na perseverança. Jesus, que sentiu na pele o que significa ser perseguido, ser morto pelas suas mais íntimas e profundas convicções, percebe a necessidade de encorajar os seus. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós, disse Jesus a seus amigos e seguidores. Meus irmãos, queridas irmãs, as perseguições sempre foram uma marca na igreja, uma marca na nossa caminhada. A partir dessa leitura desse evangelho, é possível entender isso, pois a igreja age, na maioria das vezes, contrária e ao contra os valores trazidos por uma postura quase sempre amoral, apartada de Deus e da religião. Como antes, a igreja continua a ser perseguida. Muitos são os mártires nos tempos de hoje. O servo não é maior que o seu Senhor. Então, toda perseguição sofrida por Jesus não nos deve trazer, ou não nos deve fazer de indiferente, de alheios dessas realidades. Como Jesus, também nós somos perseguidos em maior ou menor escala. Por isso é sempre importante, caros irmãos, queridas irmãs, ouvir de Jesus que, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou e odiou a mim. É sempre bom ouvir dele estas palavras de encorajamento. Portanto, que Deus nos dê a graça de permanecermos nele, fiéis à sua pessoa, mesmo e sobretudo, nos momentos de perseguições. Caros irmãos, queridas irmãs, por natureza, nós somos questionadores, pretensiosos no que concerne ao bem-estar, à nossa integridade física, assim como também a tudo que nos possa desestabilizar. Por isso, Jesus abre os nossos olhos a fim de que tenhamos consciência das afrontas que podemos passar no mundo por causa da nossa opção por ele. O servo não é maior que o seu Senhor, porquanto, se o mundo odeia Jesus, odeia a sua doutrina, com certeza nos odiará também e tentará nos dar o troco. O mundo significa tudo que segue os ditames da nossa carne corrompida, isto é, da nossa humanidade decaída, que ouve os conselhos do demônio quando nos oferece ouro, no entanto, nos leva ao pecado e à morte eterna. Lógico que o mundo odeia Jesus, pois ele nos oferece sacrifício, renúncia, perseverança, e não nos ilude em relação a tudo quanto teremos que passar para ter uma vida terrena que nos leve a uma vida eterna depois da morte física. Caros irmãos, queridas irmãs, quando levamos uma vida honesta e fiel a Deus, vivenciando o Evangelho, não devemos
estranhar as dificuldades que temos que enfrentar. O Senhor mesmo nos explica, se fosse do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Então, o mundo tem uma mentalidade contrária, tudo quanto Jesus nos ensina. E nós, meus irmãos, queridas irmãs, nunca seremos bem acolhidos no mundo se não agirmos como ele prega. Portanto, quem não aceita a Jesus vive na ignorância e não conhece o amor perfeito do Pai. Se queremos seguir a Jesus, se somos seus servos, então também seremos perseguidos. Por isso Jesus mesmo nos avisou, se me perseguir a mim, também perseguirão a vós. Nós estamos no mundo, porém não pertencemos a ele. Assim sendo, amados irmãos, queridas irmãs, nunca poderemos nos amoldar a ele. Você entende o que é não ter parte do mundo? Você realmente pensa diferente do mundo? O que você tem esperado da sua vida? Acomodação, sucesso, vida mansa, tudo da perfeição? Você quer ser um discípulo, uma discípula de Jesus? O que você tem sofrido em nome de Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos fazermos fortes para enfrentar o ódio e a perseguição do mundo, sem abrir mão da nossa fidelidade a Ti, ó Pai, e a Teu reino, a exemplo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado, e que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.